Slain, o Deus Guerreiro, foi publicado originalmente entre 1989 e 1990 na revista inglesa 2000 AD, com roteiros do Pat Mills e as ilustrações do Simon Bisley. O Slain foi um personagem criado em 83 pelo Pat Mills e pela Angela Kincaid, e a proposta original era construir uma história inspirada nos mitos de origem celtas, tendo como protagonista o Slain, que é o mítico primeiro rei da Irlanda, e era uma versão inspirada em Conan, mas baseada em mitos celtas. E uma coisa que o Pat Mills conseguia fazer bem era colocar uma perspectiva da cultura celta nessas histórias dele. Então, nas histórias anteriores, falava como o Slain fazia parte das tribos que cultuavam a deusa no antigo continente que posteriormente submergiria, de onde teriam vindo os antepassados que colonizaram a Irlanda. Como ele foi expulso da tribo, se encontrou com o Uco, que era um anão trapaceiro ladrão, eles vagam, têm aventuras, voltam para a tribo e ele finalmente se torna um rei. Inclusive, Deus Guerreiro é uma tradução bem ruim para o título, depois eu vou comentar por quê. Mas aqui o Slain se torna rei. O Slain, como rei, ele tem um dilema. Ele se tornou rei de uma das 4 tribos. Mas eles estão em confronto com tribos do sul, que cultuam o Estranho Lorde. Então a premissa da história é que o Slain acredita que ele precisa unificar as 4 tribos e se tornar o grande rei para eles conseguirem resistir a esses ataques dos druids vindos do sul e dos demônios marinhos com quem os druids se aliaram. Então a princípio cada uma das tribos tem um dos tesouros da deusa. A tribo do Slain tem o caldeirão da onde sai comida infinita e é possível regenerar os mortos. E as outras tribos têm outros itens, inclusive armas mágicas e tal. E o Slain ele quer unificar as 4 tribos para se tornar o grande rei, unificar as 4 armas mágicas e usarem isso para se opor. Pat Mills mostra na narrativa o quanto essa ideia de um grande rei era mal vista pelos celtas, porque eles acreditavam que a noção de um grande império era uma coisa bárbara, uma coisa selvagem, porque levava à ditadura e à perda de liberdade. Então o Slain ele quer se tornar esse grande rei, apesar de que o druida dele comenta que ele não deve fazer isso, porque isso vai contra, de novo, essas tradições celtas, e que a ideia de um rei único está associado ao Horned God, que aqui na tradução é chamada de Deus Guerreiro, mas o Horned God é a ideia do Deus chifrudo, né? É um arquétipo que geralmente é traduzido para o português como Deus cornífero, e que esse rei unificado traria de volta essa ideia do Deus cornífero, que é uma coisa do passado que eles querem esquecer. Então o Slain, mesmo assim, ele resolve entrar dentro do caldeirão para consultar a deusa sobre isso e como ele faria para se tornar esse deus cornífero. Então, a partir daí, a grande discussão da história é uma questão de confronto cosmológico. Essas tribos do norte, da qual o Slain faz parte, eles cultuam a Danu, essa deusa da terra. A Danu está associada com toda uma tradição pré-histórica das divindades matriarcais, de uma deusa feminina como criadora, como a origem de tudo, um grande útero da natureza e do universo, da onde tudo nasceu. Então, a vida vem dessa deusa. Mas o Slain ele tem um problema que ele prometeu no juramento, ele se tornou um rei, acreditando que ele ia fazer as pessoas felizes no presente. O juramento dele é fazer a plantação das pessoas darem bastante frutos, fazer as vacas deles darem bastante leite, fazerem eles felizes no presente. Ele tem que ser um rei que ele quer atuar no agora, ele quer resolver os problemas. O chefe dos druidas que aconselha ele tem uma função que é de proteger os ideais tradicionais e religiosos daquela cultura. Então, esse chefe dos druidas, ele representa uma ideia de religião já organizada como instituição, com burocracia, com normas a serem seguidas. E o chefe dos druidas fala, ele tem que se esforçar para cumprir as funções dele de rei. Só que não adianta, ele não vai conseguir salvar todo mundo, ele não vai conseguir acabar com a dor e com o sofrimento. E que a dor e o sofrimento fazem parte do aprendizado. E que a recompensa, por isso, vem na morte, no pós-vida. Então,
ele tem que se esforçar para ser rei, mas não adianta se esforçar muito. E não adianta tentar mudar as regras e quebrar as regras, porque a felicidade de verdade só vai vir no pós-vida. E essa sabedoria que tu precisa para alcançar a felicidade no pós-vida tá relacionada com o sofrimento, com a dor e com a angústia. Isso é inerente. E o Sláine, ele fica muito incomodado com isso, porque ele não quer uma salvação no posterior, no pós-vida, no além. Ele quer salvar e construir fazendo agora. E essa percepção da deusa das tribos do Sláine e do norte vai em confronto com essas tribos inimigas deles do sul, que cultuam o Estranho Lorde, porque eles entendem a deusa como a origem da vida e que tudo veio dela, e esses inimigos do sul entendem que existe uma beleza na morte e a morte faz parte da vida. E que se essa satisfação, essa felicidade vem no pós-vida, então eles fazem um favor em matar. Então esse povo do sul, que é inimigo deles, eles querem matar todo mundo, eles querem extinguir a vida, porque eles acham que ao extinguir a vida eles estão salvando as pessoas do sofrimento e enviando elas de volta para a deusa. Na morte eles se encontram com a deusa e eles vão ser completos. Então eles entendem que o Estranho Lorde tem uma noção distorcida da deusa porque ele cultua a morte em si. O matar, o acabar com a vida seria um favor que se faz às formas de vida que morrem, que vão parar de sofrer, e um favor à deusa que vai fazer com tudo que a vida que saiu dela volte a ela. Então eles têm um confronto em duas percepções diferentes de entender esse arquétipo da divindade matriarcal que origina tudo. Só que é daí que vem a questão do Sláine. Ele quer se opor a esses inimigos do sul, a esse culto à morte, mas ele tem uma desconfiança em relação a essas tradições, em esperar que a satisfação e a felicidade vai vindo pós-vida. Então o que ele faz é, ele decide entrar no caldeirão, de qual a deusa envia fartura e alimentos, o caldeirão que provê a tribo, e decide que vai entrar em contato com a deusa e falar com ela, perguntar para ela sobre como ele poderia fazer para unificar esses tesouros e unificar as tribos e fazerem eles lutarem juntos contra o Estranho Lorde. E a questão é que depois do encontro da deusa, o Sláine vai mudar a noção dele de como fazer isso, porque a tradição celta diz que quando alguém se torna um rei, ele se torna a personificação do deus do sol. E o deus do sol é o marido da deusa da terra. Então é um rei que é o deus solar. Ele se legitima a partir do poder dele, da força e da conquista. Então o rei solar é esse rei que vai destruir os inimigos, vai conquistar, vai anexar, vai fazer grandes façanhas e grandes realizações a partir do combate e do domínio. Então o que os druidas pregam é que ele, ao se tornar o deus solar, ele tem que coordenar a deusa. Então a deusa é a fonte de toda a vida, mas ela é perigosa, porque ela é uma divindade feminina. Ela representa uma época matriarcal em que as bruxas governavam, em que as mulheres governavam, em que a natureza estava desgovernada. Então a função do rei solar é conter a deusa, é usufruir dessa natureza, mas controlar essa natureza, é direcionar a deusa, é impedir que a sociedade matriarcal volte, porque ela era caótica, e uma liderança masculina que conquista, que ordena e que constrói e assume. E o Sláine, quando ele tem esse contato com a deusa, ele decide que ele não vai ser o deus do sol, ele vai ser o deus cornífero. E o deus cornífero é uma divindade que é uma divindade masculina, mas é uma divindade masculina que vê o masculino completamente diferente do deus solar e desses deuses da guerra tradicional, diferente do arquétipo tradicional do deus da guerra. E é por isso que deus guerreiro é uma tradução bem problemática, porque o deus cornífero é justamente esse deus masculino que é o oposto das divindades da guerra, ele é o oposto desse ideal militarista masculino de combate, de confronto, de se provar com a conquista e de se provar com o controle. Então o Sláine ele decide que ele vai virar o deus cornífero e não o deus solar. E o deus cornífero é um deus que ele não unifica pela conquista, ele unifica pela conciliação. É um deus que ele prova sua coragem não desafiando todos os perigos de maneira temerária, mas ele prova sua coragem ao admitir que ele é fraco. E ao admitir que ele é fraco, pensar em como se tornar forte. É um deus que é astuto,
que entende a vida não como um combate eterno, não como uma guerra, mas como um jogo, como uma brincadeira. Uma divindade masculina que ele não quer controlar a natureza, ele aceita que ele é parte da natureza e não algo que domina ela. Então ele tenta se integrar e não controlar. Então a proposta do Sláine é ser um rei divino, mas não ser o rei divino que os druidas e que a sociedade dele espera. É repensar a ideia da função do rei e a ideia de como o homem vê o mundo, interage com a natureza, com o povo e com as divindades. Se a gente parar para pensar, essa ideia masculina de se afirmar no confronto, de se afirmar no combate, de ostentar poder, tem a ver com uma ausência. Porque se um sujeito ele é forte, no dia a dia se percebe a força dele. Se ele é inteligente, nas práticas dele se percebe a inteligência. Agora, essa necessidade de se afirmar e dizer eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou rápido, eu sou qualquer coisa, é um impulso que vem dessa noção masculina de que ele precisa o tempo todo provar que ele é homem, provar essa masculinidade, e que essa masculinidade só pode ser provada na demonstração de força. E se o sujeito sente que ele não tem essa força, que falta alguma coisa para ele, ele vai tentar se afirmar o tempo todo. Se eu não posso demonstrar força, eu vou ter que dizer que eu sou forte o tempo todo para passar a ideia de força e me convencer que eu sou forte. Então a ostentação ela tem uma relação com a ausência. Eu não tenho alguma coisa, eu sinto que eu não tenho, eu acredito que talvez me falte, então eu tenho que afirmar o tempo todo que eu tenho para acreditar. E o deus cornífero que o Sláine propõe a personificar é uma noção diferente de masculinidade. É o homem que ele não precisa afirmar o tempo todo a masculinidade dele. Ele entende que ele tem fraquezas e ele admite que ele tem fraquezas, porque é admitindo que ele tem fraquezas que ele pode melhorar. Ele não precisa confrontar e lutar e derrotar todo mundo. Ele vê que não tem problema em chegar a um acordo, abrir mão até a construir um consenso. Ele não precisa desafiar a deusa e controlar a deusa, que é esse ideal de força originária da onde vem a vida e que está relacionada com o feminino. Ele não precisa controlar o feminino. Ele aceita que a origem dele vem de forças femininas e que essa divindade feminina, que ela é a fonte do poder. A briga do Sláine com o druida é que o druida que representa toda essa religião burocratizada, política, na qual os homens assumiram os papéis-chave, de que o druida tem medo de que a volta do reconhecimento da perspectiva dessa divindade feminina traria de volta a sociedade matriarcal, em que as mulheres liderariam, em que as mulheres seriam vistas tendo papéis-chave na religião e na política, e que ele perderia seu espaço. Então o druida ele representa uma força conservadora que quer manter as regras, quer manter as leis e quer manter as tradições, independente de onde elas vieram, mas porque tem a ver com a preservar a sociedade como está. O druida tem medo de perder as funções e os papéis e os atributos que ele tem naquela sociedade se uma era das bruxas voltasse. A grande discussão de Sláine, o Deus Guerreiro, é sobre isso. É sobre repensar o papel da masculinidade, do homem. Do que é ser masculino e de como essa imagem do homem que tem que resolver tudo com força bruta, com conflito e com guerra pode ser repensado. Como rever o papel do homem se ele aceitar que ele não precisa controlar tudo, que ele não precisa confrontar tudo. Ele se aceitar como parte da natureza, como não sendo a força mais poderosa nessa estrutura, mas mesmo assim ele aproveitar a deusa fala para o Sláine, né? O deus cornífero ele é um deus da alegria, é um deus do riso, é um deus dos animais da floresta, um deus que comanda os animais porque ele sabe que é um deles. É um deus que vive a vida como um jogo, porque sabe que é um jogo que não se pode vencer, todo mundo vai morrer. Mas a questão é aproveitar. O deus cornífero é um deus da festa, da alegria e do prazer, que não vê o prazer como algo corrompido, como algo que deve ser reprimido. Mas ao mesmo tempo ele é um deus que tem responsabilidade, que tem funções a desempenhar na manutenção daquela sociedade dele. A grande questão em Sláine, apesar de toda a aventura que narra a origem dos mitos celtas, e inclusive o Deus Guerreiro ele acaba justamente onde começa, ele emenda com as sagas tradicionais de fundação da Irlanda. Mas além de toda essa história, essa narrativa de aventura mítica, esse Conan celta,
o Slane Deus Guerreiro é sobre um confronto cosmológico, é sobre colocar diferentes formas de compreender a religião, a organização política e a relação do sujeito com a natureza, o próprio papel do homem na sociedade, de como ele se vê e de como ele interpreta o mundo em conflito. Já sobre a arte do Simon Bisley, dá pra pensar bastante também, né? Porque o que ele faz aqui, primeiro que ele não desenha, ele pinta. E para entender a pintura do Simon Bisley, o que ele está fazendo, a gente precisa um pouco de contexto do que estava acontecendo na arte na época. Nos anos 50, nos Estados Unidos, teve um crítico de arte que foi o Clement Greenberg, e ele propôs uma perspectiva da história da arte em que a arte rumou à abstração. Ele imaginava, no renascentismo, teve toda uma construção teórica e formal para fazer uma arte que reproduzia o mundo o mais fiel possível, e o desenvolvimento da arte ocidental foi rumo à abstração. O barroco teria introduzido algumas questões de metalinguagem, no romantismo vai ter questões da subjetividade, a arte moderna ela vai chegar à conclusão de que a arte ela não precisa representar o mundo exatamente como ele é. O que o Greenberg fez foi construir essa narrativa de arte rumo à abstração para tratar da arte dos Estados Unidos dos anos 50. Em que o que ele defendia era uma proposta artística que era conhecido como expressionismo abstrato ou action painting, em que os artistas eles criavam formas que não representavam nada e que eram expressão formal pura. Um caso paradigmático que o Greenberg usava era o Jackson Pollock. O Pollock ele pegava uma tela enorme, colocava no chão, um tecido, subia em cima da tela, pisava em cima, então ele quebrava com essa relação do pintor diante da tela. Usava tinta automotiva, né, que era tinta para pintar carro, que vinha em latas grandes e era mais líquida, subia em cima e usava os gestos dele para jogar tinta na tela. Então era uma arte que não representava nada, que tinha se tornado abstração pura. Ela não significava algo além do que estava ali. Aquela risco, aquela mancha era risco e mancha. E ele era feito a partir do ato, do gesto e do sentimento que o pintor colocava ali na hora. Então o Greenberg construiu essa teoria da arte, de que a arte evoluiu rumo à abstração, para conseguir colocar um estilo artístico que era estadunidense como o legítimo descendente da tradição da arte ocidental europeia. E assim, essa teoria do Greenberg é bem problemática, né? Porque ele desconsiderava um monte de coisa. Para a teoria do Greenberg dar certo, ele fazia de conta, por exemplo, de que o surrealismo não existia. Que o surrealismo, apesar de ser abstracionista, ele ainda era baseado em representação, de certa forma. E na arte, depois disso, a pintura acabou ganhando cada vez menos força, porque a arte, a partir dos anos 60, com a arte contemporânea, ela é menos uma arte formal da pintura e mais uma arte de contexto. É sobre como pegar objetos de vários contextos e colocar eles dentro do espaço da arte, colocar eles num contexto em que eles passam a ser arte. Então a arte contemporânea ela vai se desenvolver assim, sobre arte como contexto. E a pintura vai perder cada vez mais força. Depois do expressionismo abstrato, a gente vai ter pinturas que vão colocar objetos que saem da tela, então um quadro que vai se transformando em escultura. Depois a gente acaba tendo até a declaração da morte da pintura, com o branco sobre branco, as telas em que se pintava com tinta branca sobre uma tela branca para mostrar, olha só, já fez tudo que dava para fazer pintura. A arte agora é outra coisa, a arte é essa arte de contexto. Então vai ter o desenvolvimento da performance, da arte conceitual. Durante os anos 60 e 70, a pintura vai dar cada vez mais lugar a essa arte que é baseada em contexto. E o que aconteceu nos anos 80 foi um movimento que foi justamente a volta da pintura. Tiveram vários artistas que começaram a tentar trazer de volta a pintura em tela como arte contemporânea relevante. E um desses movimentos vai ser o neoexpressionismo, que ele vai ser forte ali na Alemanha e na Inglaterra. E a ideia do neoexpressionismo é resgatar alguns ideais do expressionismo, que é uma tradição artística lá do começo do século XX, em que o expressionismo ele defendia a ideia de uma arte que era a representação, mas que a representação ela não precisava mimetizar as relações visuais óticas que a gente tem com um objeto. Se o sujeito ia pintar uma pessoa ou uma paisagem, a questão não era pintar o mais parecido possível com a visão, e sim pintar o que se sentia a partir de ver aquilo. Então é um estilo artístico que pensava no subjetivo, em pegar o que era subjetivo, o que a gente sente quando vê algo,
e passar na tela, uma imagem que não representa como eu vejo, mas o que eu sinto sobre. Então é uma pintura que vai ter bastante distorção. As coisas que são assustadoras vão ser pintadas muito maiores, terríveis e feias do que elas realmente são. É uma arte que valoriza o subjetivo. E o movimento neo-expressionista, ele vai trazer de volta elementos do expressionismo e vai tentar, na década de 80, recuperar a pintura como arte relevante, a partir, de novo, desse retorno do expressionismo combinando com questões do pós-modernismo. Então vai ser uma tradição artística que vai ser bem forte na Alemanha, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E o Simon Bisley, ele fazia parte desse meio neo-expressionista. A formação do Bisley como pintor, como artista, é junto com a tradição neo-expressionista britânica. E o que a gente vai ver nessa arte do Slane, do Deus Guerreiro, é justamente essa transposição da tradição do neo-expressionismo para os quadrinhos. É uma coisa que o Bill Swinck vai fazer também. Pegar a tradição neo-expressionista, que ela é muito vinculada com a pintura em si, então trazer a pintura para os quadrinhos, e pintar não o que se vê sobre a cena, não uma realidade baseada em lógica de percepção, mas sobre a sensação. Então, quando a gente tem as cenas em que o Slane vai atingir o estado de berserker, né, que ele vai entrar naquela fúria guerreira, então vai ser uma arte que vai se distorcer bastante. Conforme vai mostrar cenas do submundo ou de combate, as pinturas do Bisley, elas tentam representar a sensação que se tem nessa questão. Então, em momentos ela vai distorcer tudo, em momentos ela vai ficar muito escura, muito clara, vai ficar caótica, porque a ideia do neo-expressionismo é tentar passar de novo a sensação que os personagens estão tendo naquela cena, mais do que o entendimento claro do que está acontecendo. Então a arte do Slane, ela vai ser toda feita baseada nessa tradição do neo-expressionismo, de novo. Os personagens usam drogas e eles vão alucinar, as formas desenhadas vão todas se distorcer também, o personagem está com medo, então aquele inimigo vai ser desenhado muito mais feio, monstruoso e terrível. Os personagens entram na fúria guerreira e tudo vai se distorcer. Então o Slane Deus Guerreiro é um bom exemplo de como a tradição que estava sendo discutida nas artes visuais na época, que era esse retorno à pintura e o neo-expressionismo, foi incorporada nos quadrinhos. Um exemplo de como os quadrinhos se apropriavam das discussões atuais da arte no momento. O Slane Deus Guerreiro, eu acho que é uma das grandes obras dos quadrinhos britânicos desse final dos anos 80, não só por abordar essas questões formais que estavam sendo tratadas na teoria das artes visuais na época, como por abordar essas diferentes possíveis formas de se entender a masculinidade e o papel do homem na sociedade. Além de ser um Conan Celta bacana. E pelo menos fazer essa pesquisa em que ele sempre tenta mostrar as narrativas através dessa percepção de celta. Como os celtas viam o mundo, como os celtas construíam as frases e se relacionavam entre eles. Então, é uma leitura que eu recomendo. Agradeço por terem acompanhado o vídeo. Quem gostou, eu peço que curta o vídeo porque ajuda a divulgar o canal. Quem quiser acompanhar e receber notícia dos próximos vídeos, pode seguir o canal. E obrigado e até o próximo vídeo.